paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória. A palavra é sempre no Salmo do mês, que é o salmo que nós estamos sempre dizendo. Você não precisa se levantar, olhar ali, só para nós refletir. Aquela para não ter marcado, eu não marquei. Não vou te falar do azul. Glória a Deus. Salmo 116. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 12, nós temos Salmo 116, no versículo 12. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É um versículo que a gente vê na igreja, que a gratidão em Deus, muitas das vezes, quando nós somos gratos a Deus, nós perguntamos: o que é que nós poderemos dar ao Senhor, se Ele é dono de tudo, igreja? Aleluia. O Senhor é dono de tudo, igreja. O que é que nós temos para dar a Ele, a não ser o louvor? E mesmo assim, ainda tem pessoas que querem parar o louvor a Deus. A gente sabendo que o aniversário das nossas vidas, igreja, nós passamos o que passamos, mas é tudo porque o adversário quer parar o louvor de Deus. Como nós vemos nas Santas Escrituras do Velho Testamento, nós vemos que o povo do Senhor sempre tiveram lutas, provas, tribulações, perseguições, mas sempre quando sabiam que não tinha retorno, que não tinha como eles venceram o que eles estavam passando, eles clamavam em nome do Senhor. E todos adoravam, se prostravam, reconheciam Ele como o único Deus verdadeiro e Salvador das suas vidas. Como nós vemos quando o povo estava a perecer no deserto, no Egito, primeiramente no Egito, por permissão de Deus. E quando viram que não poderia mais pela perseguição, clamaram no nome do Senhor, Deus de Jacó. Aleluia, Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, como é misericordioso, levantou o homem de Deus, Moisés. Estava no deserto, sendo sustentado, glória a Deus, Deus tomando de conta, e o povo murmurou mais uma vez contra Deus. Glória a Deus, louvado seja de Deus, mandou o maná dos céus para sustentar de pão. Como nós sabemos nas Santas Escrituras, se nós formos pararmos para ver, igreja, o povo de Deus foi tão abençoado quando estava no deserto, porque esperava pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. A palavra de Deus fala que nem as sandálias nem as vestes ficavam acochadas, de conforme você ia crescendo, aquelas vestes iriam lhe cabendo. Quando fazia você estar cheio, como está seco, aquela medida era certa. Você não ficava com a medida errada, porque nós dependíamos de Deus. Como nós vemos aqui, essa pergunta para a igreja: que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios na nossa vida? Muitas das vezes nós criamos dificuldade de agradecer a Deus. Nós vemos que tem vários tipos de agradecimento a Deus. Tem pessoas em Deus que chegam, glórias, mesmo que não seja um servo de Deus, um crente convertido em Cristo Jesus, mas quando ele teme a Deus, ele procura uma maneira de se agradar a Deus, de chegar e dar aquilo ali como agradecimento, como nós vemos
que vem de geração em geração, foi quando Deus levantou as ofertas e os dízimos. Nós temos aquela passagem bíblica que quando o Senhor pediu ao povo para que viesse trazer a oferta, para que viesse levantar os utensílios no templo do Senhor, glória a Deus, o povo ouviu, tomou posse daquilo ali, e chegar ao ponto de Moisés pedir à igreja para não trazer mais, porque já estava sobrando. De tanto prata, ouro, era tudo que tinha, que iria ser usado naquela obra. O povo, como agradecimento, ia de bom grado, chegava ali, glória a Deus, louvado seja, não sabia como agradar para ajudar a obra de Deus. Do mesmo jeito, hoje, nós temos de ser gratos a Deus pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Muitas das vezes nós achamos, mas eu não sei o que é que eu dou à igreja, não sei o que é que eu levo para louvar o nome do Senhor, basta a nossa presença. A nossa presença é a maior presença que Deus sagrada. É nós congregarmos e estarmos juntos para adorar e louvar o nome do Senhor, aprendendo por viver cada vez mais na presença do Senhor. Como nós vemos aqui, muitas das vezes a pessoa pergunta, eu vou fazer o que na igreja, que eu sou aquilo, aquilo, outro. Eu faço aquilo e faço aquilo outro. Não, igreja, a igreja, Deus levantou, é para que nós venhamos agradecer a Deus, o pecador. Aquela pessoa que transgride todos os dias, todas as noites, que se prostitui, que faz o que não agrada a Deus. Eu deveria também sempre estar agradecendo a Deus pelos livramentos que Deus dá de uma prisão, de ser morto, de ter tirado, de ser tirado a vida. Deus, mas muitas das vezes as pessoas ainda perguntam, o que é que eu darei a Deus? Eu sou aquilo, sou aquilo outro. Louvor a Deus, agradecer a Deus pelo alvo da manhã. Como nós vimos, nós passamos 2 domingos, igreja, trazendo sobre o louvor e a adoração ao Senhor. É lá no Salmo 150. Glória a Deus, louvado Deus Todo-Poderoso. E diz assim, louvai ao Senhor, louvai o Deus no seu santuário, louvai-o finalmente do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com santário e harpa, louvai-o com adofe e com flautas, louvai-o com instrumento de corda e flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quer dizer, como nós vemos aqui no Salmo 150, pessoas que não estão na presença de Deus, pessoas que estão afastadas, pessoas que não confessaram, pessoas que vivem no pecado, dizem, por que eu vou louvar o Senhor? Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo fala que todos devem adorar e louvar o Senhor. Por quê? Pelo livramento que Deus tem dado todos os dias, todos os momentos. A louvar o Senhor pelo alvo da manhã, passo noite fazendo o que não agrada a Deus, mas durante o dia está aí, solto, com vida, com saúde. Glória a Deus, não louva o Senhor, vai louvar os atos pecaminosos que tem feito. Não se esquece que Deus é que nos sustenta, Deus é que nos dá o livramento, Deus é que nos dá o pão, Deus é que nos dá a família. Se esquece, igreja. Mas a palavra de Deus fala, como nós vimos no salmista, ele estava a perguntar ao ouvinte, porque os salmos, igreja, era todos os dias anunciado na igreja, para que o povo viesse parar e refletir o que estava determinado nos louvores na adoração do Senhor. Como nós vemos esse versículo, é uma pergunta, o que é que eu irei dar ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pelos seus atos poderosos na nossa vida, pela sua grandeza na minha vida, na minha família. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, mas Deus tem sido misericordioso. Glória a Deus. Isto é a pergunta que Deus, o homem de Deus, está fazendo à congregação. Como nós vemos, muitas das vezes nós lemos os salmos e não
perguntar à igreja. Como nós vemos apenas este versículo. O homem de Deus estava perguntando: o que é que eu irei dar ao Senhor pelo centro dele na minha vida, no meu lar, na minha família, pelos livramentos, pelo pão de cada dia. Glória a Deus, louvado seja. Muitas das vezes o nome do Senhor não é glorificado. Aleluia, muitas das vezes joga a Deus as costas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, igreja, tem pessoas bárbaras que temem mais a Deus do que o que conhece a palavra de Deus. Porque ele conhece o Criador, ele conhece o Criador. Você olha que tem pessoas que não servem a Deus, mas ele teme a Deus. Glória a Deus, como um agradecimento, igreja, pelo dia a dia, pelos livramentos que Deus dá. Não é à toa, igreja, que muitas pessoas pedem a Deus, pedem os homens de Deus, mulher de Deus, por oração. Porque sabe que é o Deus do céu, o Criador do céu e da terra, que dá o livramento. A pessoa não pode viver de qualquer maneira, se esquecer que Deus é Deus, que Deus nos deu fôlego de vida. É Deus que nos guarda, é Deus que nos toma debaixo das suas mãos poderosas. Nós não podemos dar as costas a Deus, porque é Deus, é Deus que nos deu fôlego de vida, é Deus que nos permitiu mais uma alva da manhã. Nós poderíamos ter amanhecido numa cadeia, amanhecido no hospital, aparecido até sem vida. Mas Deus, como é misericordioso e tem piedade, e é misericordioso do pecador, Ele permite mais um dia. Mas muitas das vezes nós jogamos a Deus as costas. Glória, nós adoramos e não louvamos. Muitas das vezes nós adoramos e louvamos a sabedoria, o entendimento. Eu sou sabido, eu faço aquilo, outro. Sempre tomando vantagem, mas se esquece que Deus está acima de todas as coisas. Como nós vemos, igreja, que fique essa mensagem para a igreja, para o ouvinte da palavra. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que tem feito por mim. Amém, igreja? A palavra do Senhor foi só até aqui. Nós estamos para Jesus. Glória a Deus, nós vamos entrar em oração, né, pastor? Agora, neste momento, em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecermos a Deus pelo nosso trabalho. Meu companheiro não desce. Louva a Deus por Deus deve ter permitido mais um dia a ele. Meu companheiro não desce. Louva a Deus também. E assim que nós devemos agradecer a Deus pelos seus feitos, pelas suas maravilhas e pelas suas misericórdias, em nome de Jesus.